Coxinha no cone é o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Vou ensinar para vocês a massa que minha tia está fazendo e vendendo muito no cone também. Ela vende no cone. Ela permitiu que eu passasse a receita para vocês aqui no canal. Então aqui nós vamos começar pela farinha de empanar, tá bom? Para fazer essa farinha eu vou utilizar pão de forma, porque eu vou ensinar vocês aquela farinha panko, tá? Que é aquela farinha japonesa de empanamento. E eu vou utilizar esse processador manual aqui para poder processar esse pão, tá? Mas você pode utilizar também mixer, você pode utilizar o processador ou até no ralador mesmo, dá para ralar, tá, gente? Então eu vou colocar as fatias aqui. Se você quiser tirar essas bordinhas, pode tirar, tá? Que a padrão não tem essas bordinhas. Então aqui eu vou colocar aos poucos. O processador é pequeno e vamos processar esse pão. Quanto mais você processar, mais a farinha vai ficando fininha. Eu quero um empanamento mais grosso, mais crocante. Então eu não vou processar muito, tá? É só um pouco. Então, ó, pra farinha panko, assim tá ótimo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o padrão aqui, ó. Então eu vou processar o pão todo aqui e já trago pra vocês. Terminei aqui de processar os pães. Olha, aqui eu tenho 5 fatias de pão, tá? Rendeu bastante, ó. Então, pra vocês verem, eu não processei muito, deixei eles um pouco mais grossinho, ó, em flocos mesmo. E a gente vai colocar isso aqui no forno a 180 graus por 3 minutos. Depois a gente vai dar uma mexida, se ele não estiver pronto. O ponto dele é quando ele ficar um pouquinho mais escurecido e crocante. Então você dá uma mexida e volta com ele pro forno se ele ainda não estiver pronto, tá? A média que eu chego a deixar é uns 5 minutos no forno, mas depende de forno para forno. Então você tem que ir olhando aí, tá? Sempre mexendo para não queimar. Gente, ficou 3 minutinhos no forno. Eu peguei, agora eu vou dar uma mexida, tá? Mexe bem, que é pra não queimar. Vai soltando ela assim, ó. Mexeu um pouco, volta pro forno, tá? Aqui ela já tá quase boa, tá, pessoal? Ela ainda tá molinha, mas ela tá quase boa, ó. Então eu vou voltar pro forno, ficou 3 minutos, eu vou voltar e deixar mais 2 minutos. Bom, pessoal, a farinha tá pronta. Eu deixei 5 minutos mesmo, não pode ficar muito escura, senão ela fica amarga. E eu vou manter ela no forno quente, tá? Quando ela sai ainda um pouco mole, ela não sai totalmente crocante, mas depois com o tempo, ao esfriar, ela vai ficar mais crocante. Então eu vou manter ela no forno até a hora da gente utilizar. Pessoal, eu vou fazer a minha massa nessa panela aqui. Ela é um pouco grande, mas é que ela é a minha panela elétrica, tá? Improvisada. Meu cunhado fez uma panela elétrica pra mim e eu vou utilizar ela. Não precisa ser panela elétrica assim, tá? Você pode fazer manualmente mesmo. Então, primeiro nós vamos acrescentar 2 xícaras de leite e 1 xícara de água. A minha xícara, pessoal, é de 240 ml. 2 colheres de sopa bem cheias de margarina. Pode ser manteiga também, não tem problema. 1 cubinho de caldo de galinha. E 1 pitadinha de sal, pessoal. Cuidado com o sal, que o caldo quinor já pode ter sal demais. Então você depois prova para ver se precisa ajustar. Então nós vamos colocar esses líquidos lá no fogo e deixar ferver, e a farinha de trigo vai por último. Então eu já tampei a minha panela aqui, pessoal, já liguei ela, esperar ferver esses líquidos, derreter essa manteiga, pra gente começar a jogar a farinha. Pessoal, a quantidade de farinha para essa receita são 3 xícaras. E também no final, quando nós estivermos sovando a massa, nós vamos acrescentar 3 batatas pequenas amassadas. Gente, já está fervendo, eu vou ligar a minha panela e vou jogar aos poucos a farinha. Então, pessoal, minha massa já tá batendo aqui, já tá quase dando ponto, tá? O ponto da massa é quando ela começa a desgrudar do fundo da panela. Então, se você for fazer à mão, né, manualmente, quando ela começar a desgrudar do fundo, já é o ponto da massa, tá bom? Olha como a minha massa tá ficando bonita.
Você tem que cozinhar ela mais ou menos uns 10 minutos, que é pra ela ficar bem cozida e não ficar com gosto de farinha, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, eu já vou jogar a batata. Eu já joguei a batata aqui porque a panela é elétrica, tá? Mas se você estiver fazendo à mão, você pode colocar a batata amassada quando ela já estiver pronta. Aqui eu só quero misturar e já vou desligar o fogo. A massa já saiu do fogo, olha como ela tá bonita. Já está com a batata. Então, se você estiver fazendo manualmente, você terminou a massa, já acrescenta agora a batata amassada, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com ela morna. Essa massa não pode estar muito quente, mas também não pode estar muito fria. Então, para empanar, nós vamos utilizar ovo e leite e a farinha que nós fizemos, que é a pan. Então, agora nós vamos modelar as coxinhas. Gente, o tamanho fica a critério de vocês, tá? Eu não gosto muito pequenininha, porque você não consegue pôr muito recheio. Mas eu também não gosto muito grande, porque no cone fica meio desproporcional, não fica muito legal. Eu tô acostumada a fazer, eu sei mais ou menos quanto tem aqui, e eu não vou vender essas coxinhas, é só pra ensinar vocês. Então vocês vão precisar pesar, tá bom? A coxinha de vocês, faça aí um tamanho que pra você ficar melhor, pesa todas pra você conseguir fazer tudo certinho, pesadinho, pra não errar a mão aí, tá bom? Olha como essa massa tá fácil de trabalhar, gente. Tá uma massa super macia, bonita, cheirinho de batata, tá? Tá muito saborosa. Então, essa receita é da minha tia. Ela deixou passar aqui pra vocês, né? No canal. Ela está vendendo a coxinha no cone, tá? Coxinha, bolinho de queijo. E ela também vai fazer outros salgados agora. Ela vende no delivery por enquanto. Mas também dá super certo de você vender na rua, tá? Uma barraquinha. Você vai precisar de quê? De um fogão, porque você já vai levar os salgados todos prontos. Então, você vai precisar fritar ali no tacho e entregar para o cliente. É super simples, pessoal. Então, é muito legal essa ideia de coxinha no cone, mas você pode vender de outras formas, na caixa, do jeito que você quiser. É que minha tia me pediu algumas ideias, né? Ela tava querendo vender salgados, porque ela tem uma mão muito boa para salgados, e eu dei a ideia para ela de fazer no cone, que é uma coisa diferente, né? Algo bem diferente. Então, tá dando super certo, tá bem legal. Então, eu vou ensinar para vocês a modelar, tá bom? Nós vamos fazer coxinha e bolinho de queijo. Então aqui está meu frango, fiz um frango normal mesmo, refoguei com o meu tempero, tá? Não tem muito segredo, o tempero é seu, tá, gente? O tempero do frango é do seu jeito. Então aqui, ó, eu vou fazer uma conchinha com os dedos, ó. É o jeito que eu modelo, tá? Mas você tem que tomar cuidado para não deixar muito fina aqui nas costas, para ela não abrir. Então você vai fazendo assim, mas não deixa muito fina, ela vai ficar uma canoinha, ó. E aí você vem com o recheio. Aqui vai mais ou menos umas 15 gramas de recheio, tá? Mas aí você pesa certinho depois de feita quanto que deu, quanto que ficou. Ó, fez a canoinha, colocou o recheio, é só vir fechando, ó. Aperta assim um pouquinho o recheio e vai fechando. Tá vendo, ó? E aí esse excesso de massa você tira, ó. Tá? Tira o excesso de massa e vai modelando assim com as mãos. Essa massa tá super fácil de trabalhar, tá, gente? E aí você vai fazendo assim, ó. Vai modelando, tá vendo, ó, ó. Aí no final eu dou uma apertadinha assim, ó, que é pra ela ficar bem redondinha, ó. Tá? Olha que bonitinha. Eu acho que esse tamanho é perfeito, tá, pessoal? Pra fazer no cone. Então eu vou modelar todas aqui e já volto com vocês. Pessoal, quanto ao recheio, vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem, tá? De calabresa é muito bom. Você pode fazer de presunto e queijo. Pode fazer risole. Essa massa ela é versátil, tá? Ela dá pra usar em todos os tipos de salgado frito. O que é mais legal, pessoal, é que minha tia começou... Ela começou nos aplicativos aí, né? Nos deliveries.
E quando eu dei essa ideia para ela de ser no cone, ela já fazia salgados para vender por encomenda, né? Mas ela nunca tinha vendido no delivery. Aí ela começou a vender, né, nos aplicativos de delivery e agora tá bombando aí vendendo, muito legal. E o mais legal é que ela tá querendo colocar uma pessoa para trabalhar na rua para ela, né? Ela tá querendo montar uma barraca, tô até ajudando ela aí com a licença. Ela tá querendo montar uma barraca e colocar uma pessoa para trabalhar para ela na rua. O tamanho, como eu disse, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. A quantidade, vocês também podem ver aí o tamanho do cone que vocês querem trabalhar. A minha tia, ela vende o cone pequeno e o cone grande. Aí ela vende só coxinha ou só bolinho de queijo, conforme aquilo que o cliente pedir. Enfim, você adapta aí o tamanho que você desejar. Aqui também no frango você pode colocar catupiry, tá? Catupiry ou requeijão cremoso, da forma com que você quiser. Ele só precisa estar bem gelado, porque senão ele fica difícil de trabalhar na massa. E ele tem que vir aqui no fundo, ó. Se você for usar requeijão cremoso, você vai colocar primeiro o requeijão cremoso, depois você coloca o frango. Porque se você colocar o requeijão aqui por cima, depois vai ser muito difícil de você fechar a coxinha, que vai virar uma lameira, tá? Ou você pode também fazer umas bolinhas de catupiry, de requeijão cremoso, e congelar essas bolinhas. Aí fica mais fácil de você trabalhar. Então é só você colocar no fundo, o frango por cima e fechar. Uma delícia, tá, gente? Eu modelei algumas coxinhas aqui, agora a gente vai modelar o bolinho de queijo, tá? Já fiz até alguns aqui, ó. Então eu vou ensinar vocês a fazer o bolinho de queijo. Depois que eu terminar aqui, a gente pesa para ver quanto que deu cada salgado, tá? Tanto a coxinha quanto o bolinho de queijo. Então, ó, eu estou fazendo mais ou menos desse tamanho aqui, ó. É um tamanho perfeito para colocar no cone, tá, pessoal? Eu não quero fazer muito pequenininho, por quê? Por que eu falei para vocês fazerem a coxinha não muito pequena? Porque quando você coloca no cone, você não precisa colocar muitas unidades no cone. Umas 6, 7 no máximo, entendeu? Já serve uma pessoa, então é muito bom por causa disso. E aí você pode ter o cone pequeno e o grande, colocar maior quantidade no grande. Então, ó, pro bolinho de queijo, a gente vai fazer a mesma canoinha, tá? Eu faço assim, tá, pessoal? Vamos pegar o queijo cortado em quadradinho, colocar aqui no meio e fechar aqui em cima, ó. E fechando, parecido com a coxinha. Eu dou uma amassadinha assim, pessoal, pra quê? Pra tirar todo o ar do bolinho de queijo. Porque se ele ficar com o ar dentro, na hora que for no óleo, ele vai estourar, tá bom? Então tem que dar uma apertadinha, não muito forte, tá? É só pra fixar a massa no queijo. E aí você enrola, ó. Para com essa porra aí! Pronto, tá feito o bolinho, tá? Então não tem muito segredo, é muito fácil. Você pode colocar orégano dentro também. Eu não vou colocar porque o pessoal aqui de casa não é muito fã. Mas para vender precisa colocar um orégano, tá bom? Bom, pessoal, então eu já terminei aqui a minha produção, tá bom? Eu deixei umas aqui no cantinho porque foi umas maiores que eu fiz pro pessoal aqui de casa. E as pequenininhas que eu vou colocar no cone são essas daqui, ó. Então o bolinho de queijo ficou assim. E a coxinha desse tamanho. Então nós vamos pesar para ver quanto deu cada um, tá bom? A coxinha tá dando 40 gramas. E o bolinho de queijo 20 gramas. Então você pode pesar aí, por exemplo, 30 de massa da coxinha e 10 gramas de frango. E o bolinho de queijo, 10 gramas de massa e 10 gramas de queijo, que vai dar 20 gramas, tá? Então você pode pesar mais ou menos assim para poder vender. Se você quiser fazer desse tamanho, né? Se você não quiser, faz o seu padrão aí que você desejar. Então agora pra gente empanar é muito simples, tá? Eu tenho aqui o leite e o ovo. E aqui a farinha. Então nós vamos pegar, vou começar pelo bolinho de queijo. Eu não gosto, pessoal, de mergulhar aqui, tá bom? É uma coisa minha, eu não gosto muito. Então eu prefiro pegar assim na mão e passar assim, ó. Porque eu não gosto de um empanamento muito grosseiro, então
Eu prefiro fazer isso daqui, ó. Eu pego, passo na mão e jogo na farinha, tá? Então, vamos lá. Vamos fazendo aqui, ó, empanando e vai jogando na farinha. Essa farinha fica maravilhosa, tá, gente? Que eu ensinei vocês aí no começo do vídeo. Fica maravilhosa. Super crocante. O pessoal adora. É só chacoalhar, não tem mistério, tá, pessoal? Ó, chacoalha. E olha que coisa mais linda esse bolinho, gente. Ficou lindo, né? Bom, então vamos lá. Depois de empanado, você pode colocar direto no óleo, tá? Pra fritar. Que depois, quando for fritar, eu vou falar a temperatura do óleo. Ou você pode congelar. Então, você vai colocar numa forma assim, tá? Organizar eles aqui bem bonitinho. E vai colocar pra congelar. Se você colocar numa sacola ou num saquinho assim, mole do jeito que tá, ela vai amassar tudo. Então, primeiro coloca numa forma, congela, pré-congela, né? E depois que ele tiver mais durinho, você armazena num saquinho, da forma com que você quiser. Esse salgado, pessoal, no congelador, ele dura 90 dias. Então, olha que maravilha para vender. Até na rua, é muito prático, gente. Você congela, leva só para fritar. Então, agora eu vou pegar aqui as coxinhas para empanar. Essa massa, pessoal, dá para fazer também sem a batata, tá? A batata é só se você quiser acrescentar. Porque o pessoal gosta bastante de uma massa mais cremosa, com gostinho de batata e tudo mais. Eu também prefiro com batata. Mas se você quiser fazer uma massa mais econômica, mais barata, você pode tirar a batata, não tem problema. Então aqui as coxinhas é o mesmo processo. Eu vou terminar de empanar tudo aqui e já volto com vocês. Gente, aqui na fritura nós vamos precisar utilizar a temperatura de 170 graus, tá? Se por acaso os salgados estiverem congelados, você vai tirar algumas horas antes para descongelar um pouco, ou você pode descongelar um pouco no micro-ondas, mas não descongele totalmente. E também o óleo tem que cobrir os salgados. Então, se você não tem termômetro, você vai fazer um teste com a colher de pau. Você pode colocar a colher e se ela fritar, ó, tá vendo que tá saindo bolhas? Tipo, fritando a colher, é porque já tá uma temperatura boa para você começar a fritar os salgados. Você vai começar pela coxinha. Não frite o bolinho de queijo junto com a coxinha. Pelo menos no fogo de casa, caseiro, assim. Por quê? O bolinho de queijo é um tempo diferente da coxinha, tá, gente? A coxinha, ela precisa ficar mais no fogo. O bolinho de queijo é mais rápido. Então, tente não colocar muitas coxinhas na mesma panela. Então, nós vamos começar com a coxinha. Repara que o óleo, ele cobre toda a coxinha. Tente não mexer na coxinha nesse primeiro momento, porque ela ainda está mole e se você for mexer, pode ser que ela desmanche. Então, deixa ela fritar um pouco, dourar de um lado. Depois, quando estiver começando a dourar, ficar mais firme, aí você pode mexer, pode virar. E enquanto a nossa coxinha frita, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal e também quero te convidar a ser membro do meu canal. Sendo membro, você tem acesso a lives extras comigo, também tem acesso a um grupo VIP no Telegram. Clique aí no Seja Membro e conheça os nossos planos. Então aqui, pessoal, a nossa coxinha já está dourando, ó, já está ficando bem bonita. Nesse ponto aqui, você já pode começar a mexer, virar, tá bom? Não tem problema, mas ela precisa ficar um pouco mais, ó. Ela está dourada somente de um lado. Então, eu vou virar do outro lado para poder dourar. Bom, gente, as nossas coxinhas já ficaram prontas. Olha que lindas que estão, bem douradinhas. Então, nós vamos escorrer bem esse óleo e vamos colocar num prato, num recipiente com um papel, tá bom? Toalha para poder absorver bem essa gordura. Olha que bonitas que ficaram. E o empanamento é perfeito, pessoal, tá bem crocante.
bolinhos de queijo, nós vamos precisar deixar o óleo esquentar um pouco mais, tá? Pode ser a 180 graus. Então, você espera o óleo atingir 180 graus para colocar o bolinho de queijo. Porque o bolinho de queijo, ele é muito rápido, pessoal. Ele vai ficar, no máximo, aqui 1 minuto. Porque se ele ficar mais que isso, ele vai começar a ferventar o queijo que está por dentro e estourar os bolinhos, tá? Por isso que o bolinho de queijo estoura, às vezes, quando está no óleo. Porque ele não pode ficar muito tempo no óleo fritando, porque o queijo estoura. Então, nós vamos deixar aqui no máximo 1 minuto. Então, colocou, dourou, já pode tirar. Olha que lindos. E é uma delícia, viu, gente? Maravilhoso. Então, podemos colocar aqui junto com a coxinha. Olha que coisa deliciosa, pessoal. Já coloquei aqui no cone, tá? Esse meu cone é um cone pequeno. Então, você pode fazer um desse tamanho, pequeno, e um maior. Aqui é para colocar um copinho com um ketchup ou molho, caso você queira colocar, ou usar sachê mesmo. Mas olha que coisa mais linda para vender, gente. Coube 4 coxinhas e 2 bolinhos de queijo. Quando você for colocar no cone, só se atente a colocar a coxinha por baixo e o bolinho de queijo, caso você vai colocar os 2 salgados, tá? Porque o bolinho de queijo, ele é muito sensível, então se ele ficar embaixo, ele pode amassar, estourar. Então, deixa ele em cima da coxinha. E aí, você gostou desse vídeo? Então, nos siga lá nas redes sociais e também se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica de empreendedorismo aqui no canal Empresária das Ruas. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!